Olá, tudo bem? Celso Russomano vai apoiar Serra ou Haddad no segundo turno? Essa é uma questão que pode decidir a eleição para prefeito de São Paulo. E quem vai responder essa pergunta é Marcos Pereira, presidente do PRB, o partido de Russomano. Nós vamos tratar também de um programa que mobiliza centenas de jovens todos os anos. No projeto Rondon, universitários de todo o Brasil trocam um período de férias por uma viagem pelo interior. Participam de trabalhos sociais e aprendem um pouco do Brasil distante. Sobre esse assunto, eu converso com o coronel José Paulo da Cunha Vitório, coordenador do programa, e com o professor Celso Volpe, o mais antigo rondonista em atividade. Antes, eu converso com o Marcos Pereira, presidente do PRB. Marcos Pereira, é um prazer recebê-lo. O que o PRB vai fazer no segundo turno? Obrigado, Paulo, por me convidar mais uma vez aqui para o seu programa. O PRB no segundo turno vai ficar neutro. Por que neutro? Porque o PRB decidiu, Paulo, fazer uma campanha totalmente limpa no primeiro turno. Uma campanha sem ataques pessoais. Uma campanha em que pese o pouco tempo de televisão que nós tínhamos, de discussão de ideias, discussão de problemas e soluções para os problemas da cidade de São Paulo. E não foi só em São Paulo, mas em todo o Brasil foi assim. Então, o PRB conversou, eu conversei pessoalmente com ambos os partidos e pessoas que foram para o segundo turno e verifiquei, tive uma sensibilidade que essa campanha limpa, campanha ética, sem ataques pessoais e de discussão de soluções para os problemas da cidade, não ocorrerá no segundo turno. Então, para manter uma coerência junto aos mais de 1.300.000 eleitores que acreditaram nas ideias do PRB e do Celso Russomano, nós decidimos nos manter neutros no segundo turno. Entendi. Então, depois da eleição, agora no domingo, você esteve tanto quanto representante do Serra, quanto com representantes do Haddad, e não recolheu uma boa impressão sobre o que pode vir a ser essa campanha no segundo turno? Exatamente. A impressão que eu tenho é que vão ter muitos ataques e eles vão ficar se atacando entre si e não discutirão os reais problemas e as possíveis soluções para os problemas dos cidadãos paulistanos, que não são poucos. E o fato de 1.300.000 pessoas em São Paulo, quase 22%. Quase 22% dos eleitores terem optado por Celso Russomano, não indica também que eles não queriam nem Haddad, nem Serra, nem Chalita, nem nenhum dos outros e, portanto, seria impróprio querer impor a esses eleitores agora uma posição de cima para baixo? Ou eu estou lendo errado a posição do partido? Paulo, eu não diria que seria impor, porque não se impõe ao eleitor. O eleitor é soberano, no silêncio da urna ele é soberano. Mas seria, no mínimo, indelicado solicitar ao eleitor que acreditou no Celso Russomano e no Luiz Flávio Borges Dusso, que era o nosso candidato a vice-prefeito. Presidente da OAB do Estado. Exatamente. Não seria, seria, no mínimo, deselegante com o eleitor apresentar essas figuras que foram para o segundo turno, haja vista que nós, no nosso discurso de primeiro turno, nós sempre dissemos que Celso e Russo representavam o que existia verdadeiramente de novo na eleição desse pleito. Essa posição não indicaria também, é uma outra suposição minha, que o candidato Celso Russomano e o partido ficaram ressentidos com o que tanto Serra e Haddad fizeram contra o Russomano durante a campanha? Não, eu não diria isso. Eu até fui perguntado no final da apuração de domingo do primeiro turno e eu disse, política não se faz com fígado. O segundo turno é uma nova eleição. Nós vamos conversar com ambas as partes e conversamos. A sensibilidade que nós tivemos dessa conversa é que vai ser uma eleição muito acirrada e, volto a dizer, desculpe até, mas eu acho que isso é muito importante, porque hoje o PRB lança uma campanha nacional de eleições com ética e eleições limpas e sem ataques pessoais. Como eu vejo que isso não ocorrerá, eu antevejo, eu prevejo que isso não ocorrerá no segundo turno, então nós decidimos pela neutralidade em respeito a esses 1.300.000 votos. 1.300.000 votos.
Mas não seria razoável imaginar que, como o PRB faz parte da base de apoio da presidenta Dilma Rousseff, que a inclinação natural do PRB fosse apoiar o candidato Fernando Haddad? Todo mundo entendia que deveria haver, e muitas pessoas esperavam que isso acontecesse, porque me parece que, da forma como a política brasileira é feita, isso é uma tendência natural e esse alinhamento. Entretanto, eu até disse agora há pouco, numa coletiva de imprensa, que eu não sou subordinado a ninguém, eu sou subordinado à minha consciência, e a minha consciência não permite trair a confiança desses 1.300.000 eleitores que já apontavam em pesquisas internas do partido que não gostariam de baixaria na eleição, mas que gostariam de ver nos debates, os debates sobre os problemas e soluções para os problemas do seu bairro, da sua rua, da sua comunidade. E com base nessas pesquisas, nós fizemos a eleição do primeiro turno. Não vislumbrando que isso ocorrerá no segundo, eu prefiro manter a neutralidade. O PRB tem um cargo no Ministério da Presidenta Dilma, o cargo de ministro da Pesca é do senador Crivella. Eu pergunto, a posição do senador Crivella fica prejudicada por essa sua decisão aqui em São Paulo? Ou uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa? Definitivamente, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Aliás, quando os ataques que nós sofremos, que o Celso Russomano sofreu, vindos do PT... Do PT. Vieram de todos os lados, sim, mas também do PT. Eu procurei algumas pessoas da coordenação da campanha, da direção do partido, e fiz uma queixa, porque não era possível que dois partidos da base aliada do governo da presidente Dilma pudessem se atacar da forma que estavam atacando. A pessoa que me recebeu disse: Marcos, fique tranquilo que o nosso relacionamento a nível nacional não vai ser ferido, independentemente do que acontecer aqui em São Paulo. Porque a eleição de São Paulo é eleição municipal e o plano nacional é uma outra coisa. Eu espero que eles agora mantenham essa postura. Pergunta, na sua opinião, o que provocou a queda do Celso Russomano nos últimos dias da campanha? Primeiro, nós tínhamos pouco mais de 2 minutos no horário eleitoral gratuito. Então, você imagina que... Contra aproximadamente 7,7 do Haddad e do Serra. Quase 8 de cada um. Quase 8 de Serra, quase 8 de Haddad. Mas, praticamente 5 do Chalita. Entretanto, se você observar bem, e o eleitor e o telespectador lembrar aquele que acompanhou aqui a eleição de São Paulo, todos os partidos, sem exceção, de alguma ou de outra forma, citavam o Russomano e tinham posições contrárias ao Russomano. Então, eu costumo dizer que foram 28 minutos contra 2. Então, isso eu atribuo primeiro isso, obviamente, porque e aí eu estou falando só do horário eleitoral. Não estou nem falando das inserções, que são aqueles comerciaizinhos de 30 segundos ou de 15, que aparecem ao longo da programação das emissoras. Certo. O que também era totalmente desproporcional o tamanho que eles tinham ao nosso. Então, eles vinham com uma inverdade e nós, para usar o tempo que nós tínhamos para esclarecer ao eleitor, não atingíamos o eleitor da mesma forma que eles atingiam. O outro ponto que eu atribuiria à queda foi a uma má interpretação, ou uma falsa interpretação, melhor dizendo, dada pela propaganda do PT a respeito da tarifa proporcional de ônibus, que foi proposta no plano de governo do Celso Russomano. Eu não gostaria aqui de entrar no mérito se foi bom ou se foi ruim, se essa tarifa funciona ou não funciona. Eu só queria aproveitar, usando aqui o seu espaço que você me concede, de esclarecer ao telespectador que a pessoa que insistiu nessa proposta de plano de governo específica da tarifa proporcional, nós descobrimos na quarta-feira passada, portanto, há 4 dias da eleição, que é filiado a um dos partidos que foi para o segundo turno desde 1994. Não estou aqui afirmando que ele teria sido infiltrado no nosso meio,
mas há um grande indício de que isso possa ter acontecido. Você não gostaria de aproveitar esse nosso espaço aqui para explicar qual era efetivamente a proposta do Celso Russomano? Não, porque eu acho que isso é uma coisa que já está passada. Nós vamos agora olhar para frente e para novos momentos. Tá bom. Outra pergunta. É a sua avaliação de que a campanha no segundo turno será uma campanha, digamos, sangrenta, travada em termos que o PRB não gostaria de travar? Indica que a questão do mensalão, por exemplo, cujo desfecho tivemos praticamente essa semana com a condenação de José Dirceu. Essa questão do mensalão vai ser usada na campanha e lhe parece que seria um tema que o PRB não gostaria de ter que se envolver com ele? É exatamente isso. Eu tenho absoluta certeza que esse tema vai ser usado, como outros temas também poderão ser usados. No caso do mensalão, provavelmente será usado pela candidatura do José Serra, e outros temas também que atingem o José Serra serão usados pela candidatura do Fernando Haddad. E eu acho que isso, como a eleição é municipal, em resposta, evidentemente, como a eleição é municipal, não vai acrescentar em nada para o debate de quem seria o melhor síndico da cidade. Porque o prefeito nada mais, nada menos é do que o síndico, aquele que administra ali os problemas e é o político mais próximo do cidadão. Se tivéssemos numa eleição nacional para presidente da República, para o Senado, para o Congresso, aí eu acho que esses temas teriam pertinência. Pergunta. Celso Russomano teve 1.300.000 votos. O partido PRB é um pequeno partido. Com quantos vereadores conseguiu nessa eleição? Em São Paulo ou Brasil? No Brasil, nós elegemos 1.204 vereadores. Nós tínhamos 780, então nós tivemos um crescimento de pouco mais de 50%. Pouco mais de 50%. E em São Paulo? Em São Paulo, capital, nós tínhamos um vereador e elegemos 2 vereadores. 2 vereadores. O PRB acha que plantou a semente para ter em Celso Russomano um forte candidato a governador? Olha, uma coisa é clara, a população, não só de São Paulo, mas do Brasil, pelos resultados que nós tivemos aí no primeiro turno, não só do PRB, mas de outros partidos, demonstra que está cansada da polarização PT-PSDB e que tem espaço para um novo e para uma terceira via. Aí dizer que o Celso seria um potencial candidato a governador é muito cedo. Nós vamos fazer pesquisas e as pesquisas apontarão qual cargo o Celso concorrerá em 2014. Qual é o estado de espírito do Celso Russomano? Ele se sente injustamente atacado durante a campanha? Ele ficou magoado com o que o PT e o PSDB disseram dele? Não, ele obviamente se sente injustamente atacado, isso não tenha dúvida, mas não há mágoas. No próprio domingo, quando os resultados foram anunciados e quando os resultados, mesmo na apuração, na medida que ia se confirmando o que realmente se consolidou, ele estava muito bem, porque a eleição é isso, você entra para disputar, você pode ganhar, mas você pode perder. Claro. E quem entra tem que estar preparado para um ou para outro resultado. Claro. Marcos Pereira, o eleitorado do Celso Russomano grosso modo, analisando assim com muita superficialidade, é um eleitorado na base da população, estamos falando de nível de renda, e é também um eleitorado na periferia da cidade de São Paulo. Isso não indicaria que a tendência natural, apesar da neutralidade do partido e do candidato, a tendência natural desse eleitorado é marchar com o Haddad ou isso não tem nada a ver uma coisa com a outra? Eu tenho dificuldade para lhe responder isso, porque o eleitor, no silêncio das urnas, muitas das vezes surpreende e manda muitas mensagens para os políticos. Uma coisa eu sei, o eleitor está mandando várias mensagens nessa eleição para essa política antiquadra e arcaica que tem se feito no Brasil há muitos anos. A posição do PRB, de alguma maneira, se aproximaria ou poderia ser comparada à posição do Partido Socialista Brasileiro, o PSB, sob a liderança do Eduardo Campos, que é um partido da base do governo Dilma, mas também adotou uma política de razoável independência? E embora o Eduardo Campos venha fazer campanha aqui em São Paulo para o Fernando Haddad, ele disputou com o PT e ganhou em Recife, vai fazer campanha contra o PT em Fortaleza.
Existe alguma semelhança? Eu posso ver em Marcos Pereira alguma semelhança com o Eduardo Campos, não? Ah, imagina. O Eduardo é governador pelo segundo mandato, um político experiente. Não, estou falando de posição do partido, não estou falando Não, mas do eu vou ponto de vista falar do pessoal. partido também. Ah. E é de um partido que já tem muito mais estrada na política do que o PRB. Nós estamos aprendendo a fazer política, o PRB tem apenas 7 anos, mas nós temos algo que nós não podemos deixar morrer. É a honra e o legado de José Alencar. Que numa entrevista para você, quando você perguntou para ele se tinha medo da morte, no auge da luta dele contra o câncer, ele disse, não tenho medo da morte, tenho medo da desonra. E somente se filiarão e permanecerão nas fileiras do PRB aqueles que comungarem com esse pensamento. Tem uma questão que eu gostaria de tocar, que é um pouco ao lado da questão partidária e da questão eleitoral, que é a seguinte. Marcos Pereira é bispo em licença da Igreja Universal. Exatamente. Trabalhou na Rede Record de televisão. Desligou-se da Igreja e da Rede Record para se dedicar à liderança do PRB. Por causa disso, a menção ao seu nome na chamada grande imprensa é sempre associada ao fato de que você é um bispo em licença da Igreja Universal. O padre Marcelo Rossi trabalha para a campanha do José Serra. O bispo Malafaia trabalha para a campanha do José Serra. E só o Marcos Pereira precisa ser identificado como sendo pastor licenciado da Igreja Universal. A que você atribui isso? Eu atribuo a um certo preconceito, mas antes, só fazendo uma pequena correção, eu me desliguei da Rede Record em 2010, em março de 2010, não mas tá com para... saudade. Não para me dedicar ao partido, mas para me dedicar ao meu escritório de advocacia. Ah, tá bom. E depois, em 2011, maio de 2011, por um convite do meu antecessor na presidência nacional, deputado federal Vitor Paulo, então eu ascendi à presidência nacional do partido. Tá. Agora, essa questão é uma questão que me parece um tanto quanto preconceituosa, porque, veja você, Paulo, eu estou licenciado das funções religiosas da Igreja Universal desde 1994, portanto, há 18 anos. Então, me parece que há um preconceito, sim, mas eu tenho orgulho. Eu entrei na Igreja Universal com 17 anos e hoje eu tenho 40, portanto, 23 anos da minha vida. Não tenho vergonha de dizer que sou, mas o que eu tenho dito, a minha convicção religiosa não interfere em nada na minha atividade política, porque também sou professor de direito. Sei. E o que eu disse outro dia para um colega jornalista seu, um jornalista, colega de profissão seu, daqui a pouco vão dizer que a Igreja Universal interfere nas minhas aulas, na academia, na faculdade. Claro. E uma coisa não tem nada a ver com E você é professor de quê? Direito penal. Direito penal. É. Haveria uma influência, portanto, possível da Igreja Universal nas suas aulas de direito penal? Seria isso? Você imagina? É crível isso? Não é crível. Mas que preconceito é esse? Eu acho que um preconceito por... Religioso? Religioso mesmo, por talvez não compreender a doutrina, a fé da Igreja Universal. Talvez por isso, eu não saberia explicar, mas é um preconceito eminentemente religioso. Eu entrevistei aqui nesse programa o Celso Russomano, aliás, dos candidatos a prefeito de São Paulo, foi o primeiro que eu entrevistei, e o Celso fez uma promessa que ele cumpriu até o fim, que foi não tratar de religião na campanha. Exatamente. Eu acho que foi lamentável esse tema ter vindo para a campanha. Esse tema não contribui em nada para o fortalecimento da democracia, porque o Estado é laico e a laicidade do Estado foi conquistada com muita dificuldade e precisa e deve ser preservada. Portanto, eu lamento o uso desse tema na campanha e gostaria muito de que ele não viesse neste segundo turno e em outras campanhas futuras. Por que não é bom ligar política à religião? Porque a história diz que nunca foi muito bem quando política e religião se misturaram. A minha fé é uma coisa, o que eu professo na minha consciência é uma coisa, a minha atuação como político tem que ser diferente.
Ninguém está aqui. Agora, no segundo turno, por exemplo, ninguém vai dizer que os dois candidatos são católicos. Então, por quê? Aí, voltamos à pergunta e à questão anterior. Me parece um tanto quanto preconceito a uma religião ou uma instituição que é minoritária, mas que tem lá a sua forma de professar. Mas não é bom que esse tema realmente seja recorrente. Em 2010 nós tivemos isso, infelizmente, com a questão do aborto. Com a questão, com outras questões também que vieram, citaram que a presidente Dilma teria dito que nem Cristo tirava a eleição dela, foi um tema menor, o que mais foi o aborto. Foi o aborto. Mas aí até caberia o tema do aborto, porque o presidente da República, e naquele momento estávamos elegendo o Congresso Nacional, inclusive o Senado com renovação de 2/3, porque foi a eleição para 2 senadores. Eu acho que esse tema do aborto específico caberia naquele cenário. Agora, nesse cenário de eleição municipal, trazer esse tema de religião é muito deprimente e lamentável. E muito menos a questão do aborto, em que o prefeito e os vereadores não têm nada a ver com isso. Exatamente. Presidente Marcos Pereira, presidente nacional do PRB, muito obrigado, foi um prazer recebê-lo aqui. Eles vão nos contar um pouco sobre o que é o Projeto Rondon, como esse projeto beneficia municípios do interior do Brasil e como os jovens que dele participam se beneficiam. Coronel, um prazer recebê-lo aqui. Professor, um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado. Vamos começar com o Coronel Vitório. Coronel, qual é a ideia do Projeto Rondon? Para que ter um Projeto Rondon subordinado ao Ministério da Defesa, claro? Bem, a subordinação ao Ministério da Defesa foi uma decisão do presidente da República no ano de 2003, quando se pensou em voltar a ativar o Projeto Rondon. A origem do Projeto Rondon estava num trabalho que era realizado na Escola de Comando do Estado-Maior do Exército, em que alguns professores da Universidade Federal Fluminense acompanhavam um trabalho de sociologia feito naquela escola, o militar e a sociedade. E um professor percebeu que os militares tratavam o Brasil como um todo, como uma coisa única, sem bairrismos. Eu não sou paulista, eu não sou carioca, eu não sou mineiro. Uma coisa muito diferente do que ele via no público acadêmico. E achou que essa experiência, essa vivência nacional que os militares tinham, de alguma forma poderia ser aproveitada no mundo acadêmico. E foi quando surgiu a ideia, professor Wilson Query, da Universidade Federal Fluminense, ainda no ano de 66, de fazer uma expedição para o norte do Brasil, em que se desse aos alunos essa oportunidade. Então, daí a ideia principal do Rondon é mostrar ao estudante universitário que existe um Brasil fora dos mundos acadêmicos. Que ele possa trabalhar por uma população distante, onde às vezes o poder do Estado chega muito tenuemente, e com isso ele vai ganhando, vai criando uma bagagem cultural, uma bagagem até na própria E a sua função dele. De organizador do projeto é, portanto, localizar os municípios que se oferecem para isso e selecionar os estudantes que gostariam de participar do projeto. Exatamente. Por que Rondon? Bem, volto àquela primeira experiência lá no ano de 67, 30 estudantes da Federal Fluminense, da Universidade do Estado da Guanabara, aliás, o professor do Estado da Guanabara, né? E da UFRJ, eles foram ao território federal de Rondônia. Fizeram com o 5º Batalhão de Engenharia de Construção essa experiência durante 30 dias. E os estudantes entusiasmados, talvez, pelo nome do território e por conhecer a vida do Marechal Rondon, que foi um desbravador desse nosso centro-oeste, na volta pediram para que aquela experiência não terminasse, não se encerrasse ali, que fosse alguma coisa continuada, e sugeriram o nome de Projeto Rondon. Então, foi algo que partiu dos estudantes. Professor Celso, o senhor é o mais antigo rondonista. Em atividade. Em atividade. O senhor, além de professor de matemática, é da Universidade Santa Cecília em Santos. Santa Cecília em Santos. O senhor é o mais antigo rondonista em atividade. O que significa isso? Que o senhor continua indo, por exemplo, ao território, ao estado de Rondônia? Sim. Qual é a sua idade, professor? Desculpa. 81 anos. 81. Não parece. Preciso registrar isso publicamente. Então, nós estamos indo em todos estados em que o projeto nosso é aprovado. Esse último agora foi para o estado do Pará, em Quatipuru.
Que fica perto de? A Quatipuru fica a mais ou menos 200 quilômetros de Belém. De Belém. Então, agora... E o senhor vai com a garotada? A seleção dos alunos na universidade é incumbência do professor que coordena e acompanha para desenvolver o trabalho lá no município. Entendi. Coordenando todo esse trabalho. Entendi. Então, cada vez nós vamos para um estado. Entendo. E a gente já esteve um bocado de estados. Qual foi brasileiros. a primeira vez que o senhor participou do Projeto Rondon? Em 1971, quando eu me encontrava em São José do Rio Preto, e aquele tempo o Rondon tinha 23 campi. E Rio Preto era responsável pelo campo de Humaitá, no Amazonas. E o senhor, então, foi a Humaitá? Fomos, E desde então o senhor se apaixonou pelo projeto? e estou apaixonado ainda, Até hoje. até hoje. Coronel, como é que eu, estudante, faço para ter essa paixão arrebatadora do professor Celso? Como é que eu participo do Projeto Rondon? Bem, o projeto ele seleciona a instituição de ensino. Não é? Nós analisamos, estudamos uma região onde vai ser feita a operação. Por exemplo, agora em janeiro nós vamos trabalhar no norte da Bahia, na região mais próxima de Salvador e também nos estados de Sergipe e Alagoas. Né? Vamos aos municípios, conversamos com as prefeituras, aquelas que aceitam receber o Rondon durante as 2 semanas que os alunos ali trabalham, participam, nós fechamos um acordo com essas prefeituras e lançamos um edital, um convite para as instituições de ensino superior. Então, as instituições montam um planejamento, um programa de trabalho, atendendo às especificações que a gente ali coloca. A universidade que é selecionada e aprovada, essa sim vai selecionar os seus alunos. Então, cabe ao aluno motivar algum professor, Claro. alguns deles, e a coordenação da universidade para participar do Rondon. Não existe uma E inscrição isolada. são sempre estudantes jovens de uma mesma instituição ou o senhor mistura as instituições? Não, a instituição é o seguinte, por exemplo, a Santa Cecília seleciona os 8 alunos, possivelmente um de cada curso, quando há possibilidade de fazer isso, e depois que participou de um projeto, ele não pode voltar mais. A próxima operação serão outros 8 escolhidos. Entendi. Cada vez é assim. Agora, professor, o que os rondonistas levam para essas comunidades do interior do Brasil? Que contribuição eles podem dar? A contribuição, porque eles são escolhidos já dentro daquele pessoal que tenha concluído no mínimo 50% da sua graduação. Então, ele é escolhido de acordo com o projeto que foi elaborado. Então, por exemplo, o aluno do curso de computação, ele vai desenvolver lá no município cursos ensinando Lá o no pessoal. norte da Bahia, De todos os lugares. onde for. Estou me Aonde referindo for. ao que o a coronel próxima acabou. operação. Aonde for, vai Sim. ensinar o pessoal das escolas, das prefeituras, elaboração de um projeto, elaboração de Perfeito. lançamento de notas, como é que ele trabalha com o computador, principalmente agora que a maioria das escolas receberam uma certa quantidade de computadores computador. pelo governo federal. Isso. E nós então vamos lá e instalamos esses laboratórios para eles trabalharem e ensinamos como deve fazer. Perfeito. Coronel, e o que os jovens aprendem com o Projeto Rondon? Quando eles voltam para Santos, por Nossa exemplo, Senhora, o aprende tanto que o o quê? senhor não tem a menor ideia o tanto que aprende. o que aprende? Olha, quando a gente vai para um município, nós selecionamos 2 instituições para trabalhar no município. Sei. Tá? Cada Por uma exemplo? vai fazer metade do trabalho. Uma delas vai trabalhar com educação, saúde, cultura, direitos humanos e justiça. Então, essa instituição, Sei. 2 professores e 8 alunos. A outra instituição, também composta por 2 professores e 8 alunos, vai trabalhar comunicação, trabalho, tecnologia e produção e meio ambiente. Meio ambiente. São todas áreas tratadas pela extensão universitária. Perfeito. E o que a gente faz? Se vai o professor Celso Volpe daqui de Santos, a outra universidade que for com ele não vai ser do estado de São Paulo. Vai ser da Bahia, vai ser do Amazonas, vai do ser Rio Grande do E há Sul. também o entrosamento entre os Claro, alunos. é para misturar o Brasil Exatamente. Justamente, para cada um conhecer a realidade do do outro. outro. As equipes, já que vão tratar de pelo menos 4 assuntos diferentes, elas são bastante multidisciplinares, o mais possível. Quantos jovens vão para cada cidade? 8 alunos de cada instituição, um 8, total 16. de 16. 16. E 4 professores. 4 professores, tá. Então, são alunos de cursos
bastante distintos, Claro. que às vezes um não conhece o que Claro. faz o outro, que já começam a conviver. E há uma troca muito enriquecedora de conhecimento, até pelos estados diferentes das origens dele, trabalhando num terceiro estado, com uma população que tem hábitos de vida completamente diferentes. E esses alunos que já estão chegando no final da sua graduação, o professor acabou de dizer, Certo. já cumpriram metade do curso. Claro. São aqueles mais experientes, tanto em vivência quanto no conhecimento da matéria onde ele vai se formar. Eles acreditam que vão ensinar. E vão para lá para fazer isso. Mas ensinam muito. Ensinam mesmo, o professor. é verdade. Mas aprendem. E também aprendem, muito uma mais. troca de conhecimento. Aprendem mais do muito que mais. aprendem. Sim, mas é Aprendem uma mais do que troca de ensinam. conhecimento. Sei. Mas o que é que aprende? O senhor como rondonista, que começou em 1971, o que o senhor aprendeu? Muitas vezes aprendi a sentir as dificuldades que esse povo sente, principalmente nos lugares que nós fomos. O sistema de vida deles, Sei, alimentação, sei, saúde entendo. e conhecimento geral, que Claro. a maioria não tem. Que eles Se o vivem senhor muito tivesse- restrito num local onde não aparece nem jornal não existe. Mas a TV Record também não. Não, a TV vai. TV. Se o TV senhor tivesse ficado em Santos estudando matemática, o senhor não tinha aprendido o que o senhor aprendeu no projeto Rondon? Com certeza eu não teria aprendido nem 10% do conhecimento que eu tenho hoje do Brasil. Que beleza. O senhor ficou mais brasileiro? Acredito que sim. É? E amo muito mais o Brasil. Por isso que eu sempre vejo que o Brasil é muito maior do que seus problemas. Então, coronel, se eu estou entendendo bem, o senhor é coronel do Exército, formou-se na AMAN, Academia Militar de Agulhas Negras, cursou a Escola de Material Bélico, a Escola de Comando do Estado-Maior do Exército. Se eu estou entendendo bem, professor, esse projeto é para a garotada voltar e entrar para o Exército? Não, a ideia não é essa, não. Porque quando eu fui para o Rondon, o meu tempo do Exército já tinha terminado. Né? Tá bom. Mas não é uma política assim subliminar? Não, é claro que existe um Não, estou reflexo. evidentemente brincando. Estou bastante querendo dizer que positivo. o projeto Ele tem um reflexo. se inspira no Marechal Rondon? Claro. Sim. E os estudantes e muitos professores que tinham uma imagem negativa das Forças Armadas, com essa convivência, eles mudam completamente. Né? Muitas vezes eles são transportados por essas aeronaves de transporte da Força Aérea Brasileira. A gente sempre depende de uma organização militar, Claro. normalmente do Exército, para receber esses alunos, por exemplo, em Salvador, Claro. em Petrolina, que é quem recebe 400 estudantes durante os 2 primeiros dias, onde a gente vai ter alguma programação. Então eles convivem também Claro. com as Forças Sim, Armadas. Claro, Os com as dois Vão Forças no avião da Armadas. Força Aérea, vão para um quartel, isso. As comem três o forças. rancho. Exatamente. E Dorme no É alojamento. bom o rancho? Excelente. É mesmo? Excelente. Então, um aprendizado é Eu, que como eles... sou reservista de terceira categoria, eu não tive essa oportunidade. É professor. claro, porque o senhor ficou Excesso de como contingente. excesso de contingente. Perdi Então esse você rancho. perde a grande oportunidade de conhecer melhor o exército. Então, eles chegam numa cidade dessa que Sei. você acede, porque ali nós fazemos uma ambientação. Quando eles vão para a selva amazônica, os instrutores dessas unidades militares ensinam a eles alguma coisa de sobrevivência na selva. Claro. Tá? Temos Os cuidados aula que disso. se tem. Temos Aula? aula É? na selva, temos aula na selva. O senhor não se perde na selva. Até hoje nunca me perdi agora. Não sei daqui para frente. E o transporte, por exemplo, quando a operação é em Manaus, a Marinha muitas vezes é quem fornece aqueles navios patrulha ou lanchas Entendo. para fazer a distribuição dos estudantes para os municípios. claro. Então há um contato com Quer essas dizer, voltando àquela sua universidades. ideia original, coronel, se eu me entendo bem, é tirar o estudante do ambiente acadêmico, da Acadêmico, sala de aula, e levar para a levar para a realidade. verdadeira realidade do nacional. Brasil, Sim. conhecer as Forças Armadas, como é que funciona a rotina e olhar o Brasil de um outro jeito. Isso. E E eles aprender voltam muito disciplina. amadurecidos. Então, o que eu acho que é o maior... Aprender? Disciplina, Disciplina. muito importante. Por quê? Porque acontece o seguinte, o aluno muitas vezes universitário, ele é um pouco... Já quando vai para a Operação pouco o quê, Rondon, professor? ele não leva muitas vezes certos assuntos muito a sério. No entanto, quando ele vai no Projeto Rondon, ele
Porque lá não tem conversa, lá é disciplina militar. Disciplina não é totalmente militar, mas uma disciplina em que ele é responsável. Entendo. É porque eles passam a ver que existe uma disciplina, principalmente de horários. Claro. Porque o estudante chega atrasado na aula, sai da aula antes dela terminar. Sei. E nas Forças Armadas isso não acontece, né? Tem horário de alvorada, tem horário do café, tem horário da formatura. E aí esses horários perde horário. esses horários são respeitados. No começo eles acham aquilo mesmo estranho, mas eles vão se habituando e veem que aquilo tem uma finalidade. Claro. E outra coisa interessante, Educá-lo. em cada município desses a gente coloca um sargento do Exército, ou da Marinha, que aconteceu agora lá no Pará, por uma questão de segurança. Uma questão de coordenação. Local. Nós temos, um de nós, quando vai coordenar, equipes em 20 municípios espalhados, às vezes distantes um do outro, 500, 600 quilômetros. Sei. Então, esse sargento é quem nos dá a garantia de que as coisas estão indo bem. Entendi. Qualquer incidente, um aluno que precise ser removido por conta de uma doença Mal qualquer, súbito. nós já tivemos alunos e professores sendo operados. Então, emergência. a gente às vezes precisa de um helicóptero e ir ao município. Então, esse sargento, Coordena ele faz essa- parte dessa coordenação. E essa convivência dos estudantes com esse sargento vai mostrando um pouquinho mais do que as forças fazem. Porque eles vão conversando, vão se conhecendo. Então, isso vai também mudando a visão Agora- que esses estudantes têm das Forças Armadas. Coronel, se me permite, eu levantei aqui no livro branco da Defesa Nacional, há um capítulo referente ao projeto Rondon, já que estamos falando de uma atividade ligada às Forças Armadas, ao Ministério da Defesa, e eu vi que de 2005 para cá, que quando foi relançado o projeto Rondon, Certo, dia 19 de janeiro. dia 19 de janeiro, Data do foram nascimento. atendidos... Data do falecimento de Rondon. Rondon. Foram atendidos até agora, 2012, 834 municípios e Quase 14 mil estudantes, 14 mil jovens. Não é um projeto tão fascinante, tão interessante, que dá vontade de multiplicar por 2, por 3? É essa isso que eles estão trabalhando. Coordenação está Esse é o trabalhando para nosso isso. sonho. Eu não sei se o senhor viu aí a distribuição anual, mas o nosso orçamento é o mesmo desde o segundo ano de Rondon, E 2007. precisamos conversar com o ministro Celso Amorim? Ou com a Então, ministra do Planejamento? O que a gente faz é correr, às O vezes... pico foi em 2011, É. com 2.800 estudantes. Pois é. Então, houve um esforço muito grande que comprometeu um pouco o ano seguinte. Foi. Veja que houve uma Foi. queda muito grande. Para 1.170. Porque uma operação que a gente vai fazer em janeiro, a gente já começa a gastar agora em outubro. Porque as unidades têm que se preparar para receber esses estudantes. Entendo. Não é? As passagens aéreas, que nem sempre a Força Aérea pode nos atender, as passagens aéreas já têm que ser compradas, e se a gente for fazer isso com o orçamento de janeiro, que vem ali em 1/12, a gente não tem Rondon no início do ano. Entendi. Então, quando em 2010 a gente conseguiu fazer um Rondon muito grande, o reflexo caiu em 2011. Quanto custa o projeto Rondon? Olha, nós temos um orçamento que está em 4 milhões anual. 4 milhões? 4 milhões. E a gente consegue mais 2 Para atender ou 3 1.200 jovens a por cada ano. operação. Cada operação. Cada operação. Não, a última agora foi 1.700, porque ela foi menor. Né? Voltou para 1.700. Tá? Mas aí a gente corre atrás de empresas que nos patrocinem, coloquem os seus nomes nas camisetas dos rondonistas, Entendi. enfim. Empresas voltadas para essa área social, que tem preocupações com a responsabilidade social, com o meio ambiente, eu não sei se posso citá-las. Claro. A Petrobras, Petrobras. a Vale do Rio Doce, Vale. são as nossas duas maiores patrocinadoras. Patrocinadoras. E a Embraer também tem nos auxiliado. E algo interessante é que a Caixa Seguros, ela fornece um seguro de vida para cada rondonista durante o mês das operações. Entendi. Então, qualquer estudante, qualquer professor, nós mesmos, Perfeito. se tivermos um acidente, temos um seguro de vida que nos é dado Qual é a idade gratuitamente. média do rondonista? 80 anos, mais ou menos assim? Você está falando do coordenador? Não, acho dos que só sou estudantes. eu. As estudantes. Não, O senhor puxa a idade média um pouquinho para cima, professor. A idade média, eu acredito que está em torno de 25 anos. 25 anos. Eu diria um pouco menos, porque Menos, hoje né? tem muito estudante, muita moça que com 17, 18 anos já estão entrando na universidade. Então, com 20, 21, elas já chegaram ali ao terceiro ano. tem razão. Eu estou dizendo elas porque elas são maioria, né?
As mulheres são a moças é maioria. Ah, é? Então, mas eu há uma acho razão. que Por que é isso? Bom, primeiro eu vou dizer do projeto... Porque elas são mais inteligentes projeto que B. nós. Não, o projeto B, que é esse que ele disse do trabalho de Comunicação, meio ambiente, tecnologia e produção. Em geral, são alunos mais da área de engenharia, da área de ciências. E esse pessoal, quando completou já 50%, estão preocupados em achar locais, por exemplo, para começar a fazer seus estágios. Entendo. Enquanto casa moça, nem sempre. Sei. Elas têm também muita responsabilidade, são excelentes rondonistas, mas já olha o Rondon com outros olhos em vez do homem, Sei. do rapaz. Porque o rapaz está preocupado em fazer justamente seus estágios para que Claro, ele possa para se amanhã profissionalizar exercer- logo. Profissionalizar o mais rápido possível. Tá bom. Coronel Vitório, muito obrigado. Eu Foi um que grande agradeço. prazer. Parabéns. Professor Celso, espero que o senhor faça muitos rondons ainda daqui para frente. É o meu sonho. O Entrevista Record fica aqui. Você pode rever esse programa no site da Record News, no portal R7. Boa sorte. Record News, jornalismo 24 horas de plantão.